Você que é do segmento da alimentação, comida saudável, comida fit, e decidiu fazer o registro da sua marca sozinho ou sozinha, esse vídeo é para você. Sou Sérgio Ribeiro e te convido a ficar comigo até o final. Eu selecionei as 10 perguntas mais comuns para esse segmento e vou respondê-las para você nesse vídeo. A primeira pergunta que eu vou responder é a seguinte: que problemas posso enfrentar se eu não cuidar do registro da marca do meu negócio de alimentação? Muito interessante essa pergunta, e aqui caberia várias respostas, mas eu vou falar para você que algumas. A primeira é você ser surpreendido por uma notificação extrajudicial de uso indevido de marca. E essa notificação, ela pede para você interromper, parar imediatamente com o uso da marca que você está fazendo uso. O segundo problema para mim, que é muito sério, é a perda de oportunidade. Oportunidade de expandir o seu negócio pelo sistema de franquia, onde a marca é um dos requisitos relevantes para que você ingresse no sistema, e também a oportunidade de receber aportes financeiros de investidores. Além de você perder a oportunidade de ter a sua marca e muitas das vezes perder a marca porque não fez o registro no momento certo. Com isto, você vai perder muito dinheiro, porque terá que recomeçar tudo de novo. E quanto custa isso? Quanto vai custar isto para você? Agora vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte: o que mais envolve a área de alimentação saudável? Devo tomar os mesmos cuidados? Bacana essa pergunta. E eu quero aqui começar a dizer para você o seguinte: independentemente do subnicho que você escolheu, porque se você é do segmento fit ou comida balanceada, ok? A primeira preocupação que você deve ter ao registrar sua marca é olhar essa marca no segmento alimentício. Por que eu estou te dizendo isso? O INPI, quando vai analisar um processo de marca, ele olha o segmento e não o subnicho. E muitas das vezes o empreendedor entende que porque ele está no subnicho, por exemplo, de comida saudável ou de comida fit, ele não vai ter problema com outro empreendedor que trabalha em outro subnicho da alimentação. Isso não é verdadeiro. Você tem que olhar no segmento. Significa dizer que se existir uma outra marca idêntica ou semelhante, mesmo que não seja do seu subnicho, muito certamente o INPI vai indeferir a sua marca. Então você precisa ter muito cuidado com relação a esta visão. Vamos então para a terceira pergunta, que é a seguinte: por que é importante proteger a marca da minha empresa de alimentação, distribuição ou mesmo produção de alimentos? É importante porque se você não tiver a sua marca registrada, você empreendedor, você empreendedora, poderá ser surpreendido com uma notificação de uso indevido de marca. Ora, se você receber essa notificação, você terá que paralisar imediatamente o seu negócio. O seu negócio e o meu negócio, ele é sustentado na marca. Se eu sou surpreendido com uma notificação, eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Ou seja, você vai gastar muito dinheiro. Você perdeu tempo
e perdeu dinheiro. Eu vou trazer aqui um case importante, interessante, para você compreender melhor o que eu estou te falando. Nós atendemos uma empresa de alimentação saudável, com marca registrada, tá tudo certinho, ok? Essa empresa, ela tem uma marca que é monitorada e, recentemente, nós pegamos, na colidência de análise de marca, uma marca exatamente igual para o segmento de alimento animal. É isso mesmo, animal. E você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver alimento animal com alimento humano? Tem tudo a ver. A lei não distingue uma coisa de outra. Seja alimento animal, seja alimento humano, vai ser conflitante. Ora, quando nós verificamos e encontramos essa marca, a nossa providência foram duas. Contestar, combater essa marca no INPI e, ao mesmo tempo, notificar essa empresa para parar de usar a marca para aquele segmento. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão judicial. Não vou entrar nesse mérito, ok? Só estou dizendo para você que essa situação provavelmente, muito provavelmente, criou um grande desafio para esse empreendedor. Por quê? Se ele tivesse sido bem assessorado, se ele tivesse conhecimento das regras de como funciona um processo de registro de marca, antes dele pedir o registro, ele iria fazer uma consultoria e nessa consultoria ele ia identificar essa marca do meu cliente. E com isso, ele não ia adiante. Ok? Então, o que eu estou dizendo para você que o que você deve fazer é conhecer essas regras e evitar que você tenha esse tipo de problema, esse tipo de desafio. Porque certamente isso causará grande transtorno, além de um investimento grande, uma perda financeira grande para você discutir essa situação, seja dentro do INPI, seja no judiciário. Vamos para a quarta pergunta, que é a seguinte: quais os requisitos para a marca estar segura e pronta para o crescimento? Muito boa pergunta. O primeiro requisito é que você tenha a sua marca registrada. Se você não tem uma marca registrada, a sua marca não está segura e nem pronta para o crescimento. Pelo contrário, o seu negócio está fadado ao insucesso. Porque se você tiver que mudar a marca, o seu negócio acaba. Ou você vai ter que começar tudo de novo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto está relacionado a você, principalmente você, que quer fazer o registro da sua marca sozinho ou sozinha. Por qualquer motivo, não pode contratar uma assessoria, é você conhecer as regras dos jogos. E a regra do jogo são duas, eu vou falar duas regras, tá? Mas existem mais. Mas duas muito importantes que você precisa saber. Primeiro, é quem pode registrar uma marca. Ok? A primeira regra. Segunda regra, quais são as proibições? Ou seja, o que a sua marca não pode ter. Eu tenho dito aqui no meu canal, que assim como no futebol, que existe mais de 17 regras. Para registrar uma marca, existem, na verdade, 23 incisos proibitivos. Ou seja, o que a sua marca não pode ter. Você precisa saber disso. Sabendo dessas regras, muito provavelmente, você aumentará a possibilidade de sucesso na marca que você deseja registrar. Então vamos para a quinta pergunta, que é a seguinte: quais são as principais classes para registrar a marca no segmento de restaurante, produção e distribuição de alimentos? Muito importante. Eu quero chamar aqui a sua atenção, antes de responder essa pergunta, que eu tenho falado muito aqui no meu canal. Quando você se propõe a fazer o registro da sua marca sozinho, sozinha, eu vou dar uma dica muito importante. Não faça o mínimo. Eu tenho falado muito aqui no canal. Se você se propõe a fazer o registro da sua marca, é porque você quer o domínio
a exclusividade em território nacional. E para isso, você tem que proteger aquilo que é necessário. Eu estou falando isso para você porque para o segmento de alimento, comida saudável, né, você deve proteger a sua marca, no mínimo, em 4 classes. Eu vou falar quais são as classes. A classe 29, que é a industrialização e a produção de comida congelada, ok? Ou não. Também a classe 35, que é o comércio de comidas, produtos alimentícios, atividade de franquia. A classe 39, que é a classe de delivery, atividade de delivery, né, que hoje é muito relevante, muito importante para os negócios. E a classe 43, que é o serviço de alimentação. Você deve fazer a proteção nas 4 classes. E por que eu estou te dizendo isso? O empreendedor ou a empreendedora que quer fazer sozinho o registro da sua marca e não conhece as regras, ele vai querer fazer o mínimo. Não é o mínimo, é o que você precisa fazer. Eu quero que você entenda que aqui isso aqui não é uma despesa, uma rubrica de despesa. Não, é uma rubrica de investimento. Quanto maior for o seu investimento, maior será o seu capital intelectual, o seu patrimônio intelectual. O que eu estou querendo dizer para você é que quanto mais marca registrada você tiver, maior é o seu valor dos seus ativos intelectuais. Então, faça aquilo que precisa fazer. Não economize aqui. É importante, sim, que nossos negócios, principalmente nos dias de hoje, que a gente trabalhe, sabe, com na ponta do lápis. Economizando mesmo, nós precisamos economizar. Mas aqui você não deve economizar, não. Aqui você deve fazer aquilo que você precisa fazer. Quanto mais proteção você tiver, menos desgaste, menos investimentos em defesa você fará. Quanto menos registro você fizer, mais investimento você fará em defesa, em manifestação, defesa, ataque de marca. Eu não estou querendo dizer com isso, se você fizer as 4 classes, você não vai ter que investir em defesa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que reduzirá o investimento na defesa. Vamos para a 6ª pergunta, que é a seguinte: o que tem que fazer antes de registrar a minha marca nessas classes? Opa! Que pergunta interessante! Em primeiro lugar, você precisa conhecer as regras do jogo. Você precisa saber como funciona um processo de registro de marca. É fundamental que você tenha esse conhecimento, ok? Mais na frente, fica comigo até o final, que mais na frente eu vou responder uma pergunta que vai trazer o passo a passo do que você precisa saber e conhecer no processo de registro de marca. Você que quer fazer o registro sozinho ou sozinho. Mas eu vou responder aqui uma questão que é fundamental que você conheça. É fundamental. Você precisa conhecer as proibições legais. Os 23 artigos proibitivos que você não pode conter na sua marca. É fundamental que você conheça. Se você quer conhecer, se você quer fazer sozinho o registro da sua marca, você precisa investir um pouquinho de tempo no conhecimento. E esse conhecimento levará você ao sucesso. Por que eu estou te dizendo isso? Muitos empreendedores vão à internet e ali descobrem como preencher um formulário de registro de marca. De uma maneira muito rasa. Isso não atende, isso não leva, isso não te dá a possibilidade de você alcançar o registro da sua marca. Muito pelo contrário, você vai engrossar uma estatística do INPI em que mais de 60% dos empreendedores que tentam fazer, os empreendedores que tentam fazer suas marcas sozinhos e não conhecem essa regra e não conhecem o passo a passo, eles não alcançam o registro das suas marcas.
sendo essas marcas arquivadas ou indeferidas. Então, é fundamental você conhecer essas regras proibitivas. Vamos para a 7ª pergunta, que é a seguinte: com que frequência devo acompanhar meu processo depois que protocolei? Preste atenção, empreendedor e empreendedora. Essa pergunta é muito importante. E por que eu digo isso para você? Eu tenho visto muitos empreendedores e muitas empreendedoras perderem a sua marca por desconhecer essa informação. De que frequência e como ele deve acompanhar o seu pedido. Esses empreendedores e essas empreendedoras que foram ao NPI fazer os seus depósitos sozinho e que não conhecem o passo a passo, o processo de registro de marca, cometem um grande equívoco, Porque esses empreendedores entendem que ao preencher um formulário e protocolar no NPI, a sua marca já está registrada. Isso não é verdadeiro. Não basta você preencher um formulário e protocolar no NPI e entender que sua marca está registrada. Eu tenho ouvido de muitos empreendedores que tiveram problemas com as suas marcas, que tiveram grandes desafios com as suas marcas, porque entendiam que já estava tudo certo. Quando você faz um depósito de marca, você tem uma expectativa de direito, porque aquele processo ele vai ser analisado pelo NPI. E a partir dessa análise é que o NPI vai dizer ou vai conceder ou não a sua marca. Então, respondendo objetivamente essa pergunta, você tem que acompanhar semanalmente. É isso mesmo. A partir do momento em que você protocolou, na semana seguinte, você já tem que fazer o acompanhamento. E por que você tem que fazer o acompanhamento? Porque o seu processo estará sujeito a exigências. Exigência formal, por exemplo, cujo prazo de cumprimento é de 5 dias. Se você não cumprir, o NPI sequer toma conhecimento do seu pedido. Sequer o seu pedido vai para a base. E eu tenho visto empreendedores que me procuram e falam: eu depositei minha marca tem 3 meses e ainda não apareceu no NPI. Mas por que não apareceu? Porque houve uma exigência formal, ele não viu, não cumpriu, e o NPI sequer publicou o pedido dele no INPI. Isso acontece com muita frequência. Além disso, tem empreendedores também, e empreendedoras, que fazem o depósito e simplesmente esquece, está tudo resolvido, e não está resolvido. Então a frequência é semanalmente, todas as terças-feiras, tá? E em que período? Enquanto o seu negócio existir. É isso mesmo. Mas Sérgio, você está me dizendo que mesmo após a concessão, que o NPI aprovar, eu tenho que continuar acompanhando? É isso mesmo que eu estou falando. Sim, você precisa continuar acompanhando. Eu tenho dito aqui também no meu canal essa questão. E lá na frente, quando nós formos responder mais uma pergunta, eu vou te falar o passo a passo e lá você vai entender claramente essa resposta. Ok? Então, acompanhe semanalmente, enquanto o seu negócio existir. Vamos para a 8ª pergunta, que é a seguinte: quais são os maiores erros cometidos por quem registra sozinho ou sozinha as marcas nessas atividades? Que pergunta bacana, que pergunta interessante. Eu vou aqui responder, eu vou aqui te dar 3 erros comuns, porque nós não temos tempo, existem mais. Mas eu vou falar as 3 das mais cometidas pelo empreendedor ou pela empreendedora que quer fazer sozinho ou sozinha. O primeiro está que, como o empreendedor, a empreendedora, não conhece as regras do jogo, o processo de registro de marca no INPI, ele procura investir o mínimo possível.
Por que eu estou falando isso para você? Eu disse para você que para esse segmento, no mínimo 4 classes, no mínimo. E eu falei 29, 35, 39 e 43. Existem outras, mas no mínimo essas, que são as mais relevantes, ok? Ora, o empreendedor ou a empreendedora que não conhece o procedimento, as regras do jogo, como funciona o processo de registro no INPI, ele quer registrar o mínimo possível. Aí ele escolhe uma classe. Das 4 que eu falei que são necessárias, ele escolhe uma classe. Quando ele assim faz, ele não resolveu a proteção da marca dele em definitivo. Pelo contrário, ele criou um problema. Por quê? Se ele não protegeu nas 4 classes minimamente, outros empreendedores vão certamente pedir o registro nessas classes. Se ele não estiver atento, o INPI vai conceder essas classes para outro empreendedor. Com isso, você perdeu a exclusividade absoluta que você alcança no processo de registro de marca. Não só isso. Se você não fizer essa proteção nas 4 classes, você vai gastar muito dinheiro com defesa. É isso mesmo, com defesa. Quando você protege minimamente, ou desculpa, quando você protege as classes que precisam ser protegidas, você evita, você terá uma defesa, um ataque menor. Eu não estou dizendo que você não vai continuar se defendendo, se manifestando. Eu estou dizendo que você diminui o valor que você gastaria em defesa. E por que eu digo isso? Que quando eu peço o registro, quando você pede o registro das 4 classes, 29, 35, 39 e 43, e outro empreendedor vem pedir o registro da mesma marca ou de uma marca parecida numa dessas classes que você já pediu, o INPI vai negar. Você entendeu? Se você não fizer, o INPI vai dar. Dando, você vai ter que contestar. E aí você está gastando um recurso que você não precisaria estar gastando. Eu não estou querendo dizer com isso que se você fizer as 4 classes, você não vai ter que contestar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que diminui a possibilidade. Além disso, você fecha o seu segmento de mercado e você garante a exclusividade. Esse é o primeiro erro. Não queira economizar na proteção. Ok? Segundo erro é você não saber preencher corretamente o formulário. Porque eu já falei aqui no meu canal que nós temos marcas de várias formas. Marca de serviço, marca de indústria, marca de comércio, marca coletiva. Eu já falei tudo isso aqui no meu canal. Se você ainda não viu, eu recomendo fortemente que você assista esses vídeos. E lá no formulário de registro de marca, quando você vai fazer a solicitação, o INPI, lá no formulário, você precisa informar. É uma marca de produto ou é uma marca de serviço? No caso do empreendedor que atua no segmento alimentício, comida saudável, comida fit, ele trabalha com marca de produto e marca de serviço. Muito bem, deixando claro para você. Classe de produto, 29. Industrialização e produção de alimentos, de comida, produto. Classe 35, classe de serviço, que é a classe em que você comercializa aqueles produtos ou identifica também o seu estabelecimento. É uma classe de serviço. Classe 39, classe de serviço. Classe 43, classe de serviço. E o empreendedor e a empreendedora que não conhece essa regra, ele marca tudo igual. Tudo como marca de serviço, tudo como marca de produto. E não é assim. Com isso, ele vai prejudicar o processo dele. Com isso, ele vai ter que gastar mais corrigindo ou perdendo até o processo se ele não estiver atento às exigências. Ok? E o terceiro erro, muito frequente, tá certo? Muito frequente, é o empreendedor ou a empreendedora
não acompanhar o seu processo. Não acompanha o seu processo, deposita, pensa tudo certo. Não está. Então, eu estou aqui trazendo para você os 3 erros mais comuns cometidos pelos empreendedores, pelas empreendedoras que não conhecem como funciona um processo de registro de marca. Opa, vamos lá para a 9ª pergunta. Antes de eu falar da 9ª pergunta, eu quero dizer para você que eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com você a minha experiência profissional. Afinal, são quase 40 anos ajudando a empreendedores e a empreendedoras a registrarem as suas marcas, a conquistarem o seu sonho. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando com você. Mas, sem mais delongas, vamos para a 9ª pergunta, que é a seguinte: o que o empreendedor precisa saber caso queira registrar a marca contratando uma assessoria? Que pergunta interessante. Muito interessante. Olha só, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que mesmo você contratando uma assessoria, é você empreendedor, é você empreendedora que cabe a decisão de proteger e valorizar a sua marca. É você que decide, não é a sua assessoria. E o que você deve saber para caso você queira contratar uma assessoria? Você precisa conhecer as regras do jogo. Você precisa saber como funciona o processo de registro de marca no NPI. Você precisa saber quanto tempo leva para uma marca ser concedida no NPI. Você precisa saber qual é a vigência do seu registro de marca. Você precisa saber que mesmo após a concessão do seu registro, você precisa estar acompanhando. E quando você tem conhecimento das regras do jogo, como funciona o processo de registro, fica muito mais fácil você se comunicar com a sua assessoria. Fica muito mais fácil você definir com a sua assessoria qual é a melhor estratégia. E por que eu falo isso para você? Porque a assessoria, ela vai, com a sua expertise, levar para você quais são as estratégias que você pode utilizar para alcançar o seu registro. Quando você não conhece essas regras, você vai ficar à mercê da assessoria. Você entendeu? E muitas das vezes a assessoria vai levar para você uma necessidade de atuação e você, por não conhecer, você não aceita. Vou te dar um exemplo. Nós falamos aqui que para esse segmento, né, de comidas naturais, de comidas fit, né, de comida balanceada, são 4 classes que devem ser protegidas no mínimo. Ok? São as classes 29, a classe 35, a 39 e a 43. E aí, a sua assessoria está ali monitorando o seu processo. E ela vê que um empreendedor, um outro empreendedor, foi ao NPI e pediu a marca para a classe 32, por exemplo. A classe 32 tem conflito com todas as classes, com todas as 4 classes que nós falamos aqui. Aí a sua assessoria vai pedir para você contestar, entrar como oposição nessa marca. Você, por desconhecer, a regras fala para ele, não vou fazer, não tem nada a ver com o meu produto. Não é assim que funciona. Ora, se você fala que não vai fazer, você está perdendo a sua exclusividade. Porque você está permitindo que um outro empreendedor tenha a marca registrada, seja ela igual ou semelhante, em segmentos conflitantes com o seu. Você está perdendo a exclusividade. Quando você não conhece a regra do jogo, você vai ter, e a grande maioria dos empresários, dos empreendedores, das empreendedoras, tem esse comportamento. E aí fica difícil para a assessoria também, que ela está ali para te dizer o que você tem que fazer. Como você não conhece, você não faz. Aí você não combateu, você não entrou como oposição. Essa marca, porque você não atuou, vai alcançar o registro. A assessoria volta de novo
e falar para você, olha, aquela marca que você não combateu, alcançou o registro. Você vai ter que entrar com um processo de nulidade administrativa. Com muito custo. O empreendedor vai lá, tudo bem, vamos fazer. Só que é o seguinte, você vai gastar muito mais. Porque na oposição, além de ela ser mais rápida e resolvida, o seu investimento é menor. No processo de nulidade, depois que o processo alcançou o registro, o seu investimento, o seu gasto, aqui é gasto, porque você não se preveniu. Aqui é gasto. É muito maior. E o tempo é muito maior também. Porque hoje, no INPI, o INPI está levando até 4 anos para decidir um processo de nulidade. Olha só. O problema que isso causou para você mesmo. Então, quando você conhece a regra do jogo, você consegue, sim, entender o que a assessoria está falando, você consegue definir melhor as estratégias junto com a sua assessoria e você sabe exatamente o que você precisa saber para alcançar, defender e valorizar a sua marca. Então, para complementar essa informação, eu também queria dizer uma coisa para você muito importante. Quando você conhece as regras do jogo, quando você conhece como funciona o processo de registro de marca, todas essas informações que eu passei para você é uma informação das assessorias sérias, ok? Mas eu já inclusive gravei um vídeo aqui no meu canal onde eu falo dos charlatões. Ora, você precisa entender a partir do momento em que você conhece o que você está tratando, conhece a regra do jogo, conhece como funciona o registro de marca, você vai conseguir também identificar se você está tratando com uma assessoria séria ou não. Fica muito mais fácil, né? Você não ser levado no bico, você não ser levado no bico pelos charlatões. Você conhece como a coisa funciona, entendeu? Então, se você não viu esse vídeo que eu gravei aqui no meu canal sobre os 4 tipos de assessoria que existem, eu recomendo que você assista. Então, toda essa informação também vai lhe ajudar a você identificar se você está tratando com uma assessoria séria ou não. Estamos chegando ao final desse vídeo e nós vamos então para a 10ª pergunta, que é a seguinte: qual é o passo a passo para registrar minha marca de restaurante ou indústria alimentícia? Muito bem, que pergunta bacana para nós encerrarmos esse vídeo. Primeiro eu quero dizer para você que registrar marca é como você planejar uma pescaria. Quando você vai pescar, você identifica o rio ou a lagoa que você vai. Que tipo de peixe tem naquela lagoa? Qual a isca que você precisa, né? Para que você tenha sucesso na sua pescaria. Não é verdade? Nós homens, né? Estou falando aqui para os homens, mas eu falo também das mulheres. As mulheres. Eu falo das mulheres porque é o seguinte, eu tenho 4 filhas, né? Então, eu vejo o quanto as mulheres planejam a sua maquiagem, preparação da sua beleza para saírem. Então, eu fico impressionado quando eu tenho 4 mulheres na minha casa, eu fico vendo ali o investimento que elas fazem nessas ferramentas. E não só isso, né? São tantas ferramentas, tantos pincéis, tanto isso, tanto aquilo, né? Para você, por exemplo, tratar a sobrancelha é um tipo de pincel. Para você, para os lábios é outro. Para os cílios são outros. Para você passar uma maquiagem na pele, precisa fazer uma preparação antes. Nossa, tem todo um processo ali, né? E muitas ferramentas, e muito planejamento. Não é verdade? Né, mulherada? É isso mesmo, né? Então, para registrar uma marca, é exatamente igual. Qual é o passo a passo que você precisa para alcançar o registro da sua marca? Eu estou disponibilizando, já disponibilizei aqui no meu canal, um fluxograma completo de como funciona um processo de registro de marca. Desde o início do seu negócio. Desde o momento que você teve um insight ali, puta, quero montar um negócio, vai ser nome tal, desde aquele primeiro momento até
a vigência do seu registro. Eu falo nesse fluxograma como funciona todo o processo. Eu falo quando você deve atacar, quando você deve defender. Eu falo nos cuidados que você deve ter após um depósito de marca, nos cuidados que você deve ter após uma concessão de registro de marca. Então, o fluxograma é o passo a passo completo. Se você não teve acesso ainda, te recomendo. Vem aqui no meu canal, nós temos um vídeo que trata sobre isto. E aí eu posso dizer para você que com essa informação, certamente você aumentará sobremaneira a sua possibilidade de alcançar o registro da sua marca. Não só isso, se você vai contratar uma assessoria, você vai entender claramente a linguagem dessa assessoria. E aí você tem domínio sobre o negócio. É você, empreendedora, é você, empreendedor, que decide a proteção e a valorização da sua marca. É você. Muito bem, chegamos ao final desse vídeo e eu espero sinceramente, se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para você, comente aqui, dê o seu like, compartilhe com outros empreendedores que queiram fazer suas marcas sozinho, com autonomia, com baixo risco, sem tirar o foco do seu negócio. Compartilhe com ele. Vamos aqui fazer uma rede do bem, compartilhando conhecimento para que outros empreendedores também possam alcançar os registros das suas marcas e dos seus sonhos. Eu espero você no meu próximo vídeo. Até mais.